O jovem havia adquirido de repente o sistema Shake. Todos os dias, ele podia sacudir um dado para redefinir seus atributos. No entanto, já havia sacudido por 11 anos consecutivos. A cada vez, seus atributos eram ou de lixo de milênios ou de 10 milênios de lixo. Agora, ele se tornou insensível à rotina diária de sacudir. Jurou começar a cultivar apenas após sacudir um atributo excepcional. Hoje, como de costume, ele sacudiu e obteve a raiz espiritual de lixo de milênios novamente. Frustrado, cuspiu um bocado de sangue. Com um sentimento de resignação, começou a sacudir seu destino inato. De repente, um raio de luz dourada passou. Ele realmente sacudiu um destino inato de super categoria com 4 atributos: charme de alto nível, aptidão para esgrima de alto nível, agilidade de alto nível e, após começar sua vida no jogo, obteve uma técnica de cultivo incomparável e 1000 pedras espirituais de alta qualidade. Ele ficou completamente atordoado. Então, deitou-se no chão, rindo loucamente. A partir de agora, só preciso me concentrar em sacudir por uma qualificação de raiz espiritual de alta qualidade. Agora que tenho esse destino superior, mesmo que sacuda até os 40, e daí, em um futuro não muito distante, definitivamente haverá um lugar para mim neste mundo de cultivo. O jovem se chama Han Jui. Seus pais eram servos de Velho Tie, um alquimista da seita Jade Pura da seção externa, que normalmente cultivava elixires para ele. Mas no ano em que ele completou 6 anos, seus pais abandonaram Han Jui e fugiram. Assim, Han Jui assumiu o trabalho de seus pais. Um dia, 2 cultivadores da seção interna da seita Jade Pura chegaram repentinamente a este vale de medicina. Descobriu-se que Velho Ti estava fora a negócios, e a seita especificamente pediu-lhes para guardar este lugar. Assim, mais 2 anos se passaram, e Han Ju não tinha sacudido uma única raiz espiritual de alta qualidade. Minha sorte é realmente muito ruim. Tenho medo de morrer sacudindo sem nunca conseguir uma raiz espiritual superior. Neste momento, Velho Tai voltou e chamou todos para se reunirem. Velho Tia primeiro elogiou todos. Vocês todos se saíram bem enquanto eu estava fora. Nenhum problema ocorreu e estou muito satisfeito. Todos pareciam profundamente emocionados. Isso é o que devemos fazer. É uma honra para nós aliviar o mestre das preocupações. Han Jui, no entanto, parecia desinteressado. Pift, um bando de puxa-sacos. Não importa o quão doces sejam suas palavras, este velho não lhes dará nenhum benefício real. Naquele momento, Velho Ti chamou Han Jui e mais 3 pessoas para uma verificação de qualificação de raiz espiritual. Han Jui pensou: ele sempre proibiu os servos de cultivar? Espere, isso é, há sangue em suas roupas. Velho Ti está ferido? Felizmente, Han Jui nunca havia sacudido uma boa raiz espiritual. Então, outra criança gordinha foi encontrada com uma raiz espiritual, e Velho Ti imediatamente disse: quero te levar como meu discípulo e te levar para fora do vale para cultivar. Você gostaria disso? A criança gordinha estava extasiada. Adoraria! Apenas Han Ju sabia que essa criança gordinha poderia nunca mais voltar. Este mundo é muito perigoso. Preciso me apressar e sacudir uma raiz espiritual para cultivo. 3 anos se passaram assim. De repente, uma risada alta e semelhante a um porco veio do quarto de Han Ju. Han Ju estava tão animado que rolou pelo chão, pois havia sacudido uma raiz espiritual de alto nível contendo 6 atributos. Han Ju estava prestes a começar a cultivar com a ajuda do sistema, mas então ele de repente pensou em Velho Tia, aquele velho ranzinza. Aquela criança gordinha nunca mais foi vista desde que foi levada embora. Provavelmente está morta agora. Seria perigoso se ele descobrisse que estou cultivando. Naquele momento, o sistema de repente enviou uma notificação. Você pode escolher um local pequeno e o sistema ajudará a criar uma barreira. Cultivadores fora da barreira não serão capazes de detectar quaisquer mudanças no interior. Han Ju ficou radiante. Uma barreira poderia ser criada? Nesse caso, hoje eu, Han Jui, oficialmente darei os primeiros passos no caminho da cultivação. Sistema, comece! No momento seguinte, ele apareceu no espaço do sistema. Opções flutuavam diante de seus olhos. Agora que você despertou inesperadamente a herança do Imperador Imortal e obteve uma técnica incomparável, 6 reinos da reencarnação, e embarcou no caminho da cultivação, por favor, escolha o seu caminho principal de cultivação. Han Jui pensou que os 6 reinos da reencarnação deviam envolver a cultivação de todos os 6 tipos de raízes espirituais juntos. Ele imediatamente decidiu escolher o cultivador de espada como seu caminho principal de cultivação. Em seguida, ele viu toda a energia espiritual ao redor sendo absorvida para o seu corpo. Han Ju instantaneamente sentiu-se poderoso e descobriu um painel de relacionamento adicional. Ao abrir, descobriu que seu relacionamento com Velho Tie estava marcado como ódio. Han Ju não pôde deixar de ranger os dentes de raiva. Maldito Velho Tie, seu bastardo! Eu tenho trabalhado plantando grama para você, e você ainda me odeia? Espere, a mesquinhez de Velho Tie provavelmente vem dos meus pais terem fugido, mas ele não fez nada comigo. Ele tem estado ausente
ausente em algum lugar nos últimos anos, então posso cultivar em paz. Imediatamente, Hanju acalmou sua mente e começou a cultivar pacificamente. Hanju sentiu a energia espiritual do vento, terra, madeira e água ao seu redor, mas não havia energia espiritual de fogo e trovão. Sem pensar mais, ele decidiu primeiro cultivar bem esses 4 tipos de energia espiritual. Foi então que o sistema apareceu novamente com 2 opções. Primeiro, obter uma ferramenta mágica do reino de cultivação de energia. Segundo, desbloquear a habilidade de ocultar o nível de cultivação e a raiz espiritual. Hanju pensou: ser capaz de ocultar o nível de cultivação e a raiz espiritual? Este sistema é realmente prestativo. Sem hesitar, ele escolheu a segunda opção. O tempo passou e 2 anos se passaram. As 4 energias espirituais de Hanju agora haviam sido cultivadas até o 7º nível do reino de cultivação de energia. No entanto, justo quando Hanju pensou que poderia continuar a cultivar pacificamente, problemas bateram à porta. Enquanto Hanju estava prestes a retornar, uma discípula da seita interna chamada Shin Hong-Xuan o encontrou e pediu-lhe diretamente para segui-la até uma pequena floresta. Hanju estava confuso. Eu não a conheço. Por que ela de repente está me pedindo para ir para uma pequena floresta? Imediatamente, ele abriu a lista de relacionamentos e descobriu que Shin Hong-Xuan tinha 2 estrelas de boa vontade em relação a Hanju. Ela pode estar querendo fazer cultivação dupla comigo? Devo aceitar ou não? Justo quando Hanju estava um pouco animado, Shin Hong-Xuan disse: me ajude a conseguir a receita do remédio do velho Tie, e eu te levarei para longe da seita Jade Pura para se juntar à seita demoníaca. Se sua aptidão for boa e você alcançar algum nível de cultivo, eu até considerarei me tornar sua parceira de cultivação. Hanju ficou instantaneamente petrificado. Maldição! Essa mulher é uma cultivadora demoníaca. Hanju imediatamente sentiu desespero. Ofender a seita Jade Pura me faria ser perseguido até os confins da terra, mas se eu recusar, essa bruxa certamente vai me matar para me silenciar. Embora ela e eu estejamos ambos no 7º nível do reino de cultivação de energia, eu não aprendi nenhum feitiço. Não devo confrontá-la diretamente. Hanju imediatamente disse: não sei onde está o item, e também há outro membro de sua seita guardando o sótão. Mas Shin Hong-Xuan o pressionou. O item está no sótão. Quanto a outra pessoa, eu cuidarei de afastá-la. Então ela tirou uma pílula preta. Apenas por precaução, essa pílula pode ajudar a ativar sua raiz espiritual. Sem esperar por qualquer reação de Hanju, ela o enfiou em sua boca e o forçou a engolir. Assim que Hanju voltou para seu quarto, teve o sistema ajudando-o a expelir o elixir. Enquanto Hanju estava considerando se seguiria as ordens de Shin Hong-Xuan. Primeiro, roubar a receita da pílula, ganhar o favor de Shin Hong-Xuan e ganhar um ódio de 5 estrelas da seita Jade Pura. Segundo, recusar absolutamente, impedir que Shin Hong-Xuan obtenha a receita da pílula e possivelmente aprender a técnica de espada divina do dedo supremo. Ao olhar as 2 opções fornecidas pelo sistema, Hanju não hesitou em escolher a segunda. Naquela noite, enquanto Hanju estava cultivando em seu quarto, Shin Hong-Xuan apareceu de repente do lado de fora de sua janela. Descobri que a receita da pílula está no escritório. Vou afastar a guarda do sótão do velho Ti em um momento. Você entra e procura. Lembre-se, há uma formação no sótão. Se algo der errado, o velho Tie voltará imediatamente. Você não tem muito tempo, então seja rápido. Logo, Hanju chegou ao sótão, e de fato, todos tinham sido afastados. Hanju entrou no escritório, fingindo procurar. Ele fingiu olhar ao redor casualmente e depois começou a relaxar. Que piada! O depósito é tão grande, como eu posso encontrá-lo? Essa bruxa poderia ter entrado sozinha para encontrar a receita da pílula muito mais facilmente, mas insiste em fazer tanto alarde. Ela está fora de si? As pessoas realmente são diferentes. Até as canetas que o velho Ti e o SA são feitas de ouro, enquanto nós, os escravos de medicamentos, só podemos sobreviver com o mínimo possível. Os malditos senhorios ricos. Shin Hong-Xuan apareceu de repente atrás de Hanju. Sobre o que você está resmungando? Você encontrou a receita da pílula? Vendo que Hanju não estava realmente procurando pela receita da pílula, Shin Hong-Xuan estava prestes a matá-lo. Hanju, assustado, esbarrou em um armário e um vaso caiu do armário. A receita da pílula então apareceu diante de ambos. Hanju estava completamente entorpecido. Não, velho Ti, isso não é como você esconde as coisas. Acabou. Agora que ela tem a receita da pílula, ela definitivamente vai me matar para me silenciar. Justo quando Shin Hong-Xuan se lançou em sua direção, inesperadamente, Shin Hong-Xuan abraçou Hanju excitadamente. Você realmente é meu amuleto da sorte. Eu nunca esperava que você, tão honesto, criasse um romance tão dramático. Observando o comportamento animado de Shin Hong-Xuan, Hanju pensou consigo mesmo: não posso deixar ela conseguir a receita da pílula, ou minha técnica espada divina do dedo supremo vai desaparecer. Ele pegou um tijolo, pronto para nocauteá-la
sorrateiramente, quando de repente um ataque atingiu a ambos. Han Jue foi arremessado para longe, e a receita da pílula voou para as mãos do recém-chegado, que não era outro senão Velho Tie. Ousando cobiçar a receita da pílula, você é verdadeiramente audaciosa. Vendo que não era páreo para Velho Tie, Xing Hongxuan não hesitou em fugir. Quando Han Jue, deitado no chão, acordou e viu Velho Tie, imediatamente disse: Senhor, você finalmente veio. Eu quase perdi minha vida tentando segurar aquela bruxa, disse. Será que vocês são cúmplices? Depois, Velho Tie pediu para Han Jue explicar a situação claramente. Uma vez que Han Jue contou tudo a Velho Tie, ele não complicou as coisas para ele. Vendo que tinha conseguido enrolar com sucesso, Han Jue saiu rapidamente. Neste momento, o sistema também enviou uma notificação. Missão concluída. Obteve com sucesso a espada divina do Dedo Supremo. Mais 2 anos se passaram. Han Jue cultivou todos os 4 tipos de raízes espirituais até o 9º nível do reino de cultivação de energia. Ele só precisava cultivar as raízes espirituais de trovão e fogo até o 9º nível para romper para o reino de estabelecimento de fundação. Também era hora de ele deixar este lugar. Aproveitando o crepúsculo, pegou sua bolsa e deixou o lugar onde viveu por 20 anos. Ele chegou diretamente à entrada da seita Jade Pura. Meu nome é Han Jue, um cultivador errante no 9º nível do reino de cultivação de energia, desejando ingressar na seita Jade Pura. Gostaria de saber se há um caminho para entrar? O guarda estava prestes a relatar quando se deparou com o administrador da seção externa, Yang Luo. Ele imediatamente fez Han Jue demonstrar sua energia espiritual. Han Jue executou casualmente um movimento da espada divina do Dedo Supremo, cortando o topo de uma montanha. Esse movimento diretamente deixou os 3 atordoados. Sem dizer mais uma palavra, Yang Luo levou Han Jue para se registrar. No caminho, Han Jue perguntou: a seita Jade Pura tem um lugar para cultivar a energia espiritual de trovão e fogo? Yang Luo ficou surpreso ao ouvir isso. Essa pessoa pode ser uma raiz espiritual de trovão? Então ele disse: a seção interna pode ter tais lugares, mas a qualificação para entrar na seção interna é alcançar o estágio de estabelecimento de fundação. No entanto, se você tiver uma raiz espiritual de trovão, pode ser uma exceção e ser permitido entrar na seção interna diretamente. Ao ouvir isso, Han Jue imediatamente mostrou sua raiz espiritual de trovão. Então, Yang Luo levou Han Jue para ver um ancião, e Han Jue casualmente exibiu 3 de suas raízes espirituais. Assim, Han Jue facilmente ingressou na seção interna, e até recebeu um pacote de boas-vindas luxuoso. O ancião e Yang Luo disse a ele para descansar bem e disse que o levariam para a seção interna assim que o grande ancião retornasse. Han Jue suspirou levemente. Acabei me tornando acidentalmente uma figura importante a ser cuidada. Mas logo descobriu que havia energia espiritual de fogo ali, e sem pensar 2 vezes, começou a cultivá-la. Meio ano depois, o grande ancião retornou. Yang Luo imediatamente veio informar Han Jue. Ao abrir a porta, Yang Luo ficou surpreso ao descobrir que Han Jue havia estado cultivando durante todo esse meio ano. Quando Han Jue abriu os olhos, já havia cultivado sua raiz espiritual de fogo até o 4º nível do reino de cultivação de energia. Em seguida, ele foi com Yang Luo encontrar o grande ancião. O grande ancião disse diretamente a Han Jue: a seita tem 18 picos, o que significa que existem 18 anciões instrutores. Se alguém gostar de você, você pode se tornar diretamente um discípulo da seção interna. Caso contrário, você terá que alcançar o estabelecimento de fundação o mais rápido possível para participar da competição menor da seita. Em seguida, o grande ancião levou Han Jue em uma cuia voadora em direção à seção interna. No caminho, o grande ancião apresentou os vários anciões da seção interna para Han Jue. Cada pico tem sua própria atmosfera, devido ao caráter do ancião instrutor. Alguns são discretos e focam na dura cultivação, enquanto outros estão frequentemente em missões. Então, que tipo de atmosfera de cultivo você deseja se juntar? Han Jue pensou por um momento. Escolherei o caminho discreto e de dura cultivação. Não gosto de agitação e não gosto de ser notado. O grande ancião olhou para Han Jue com um olhar significativo. Então riu. O pico do isolamento de Jade se adequa muito bem a você. Você definitivamente vai gostar de lá. Ao entrar na seção interna, ficaram atordoados com a paisagem diante deles. Han Jue pensou que a seita Jade Pura era apenas uma seita pequena, mas acabou sendo tão vasta. O grande ancião voou ao redor, apresentando os vários lugares da seção interna para Han Jue. Quando chegaram ao pico do isolamento de Jade, toda a montanha parecia tranquila e serena. O grande ancião disse: o ancião instrutor do pico do isolamento de Jade é a fada Sichuan. Sua cultivação é profunda e insondável, e ela gosta de cultivar em isolamento, tornando o pico do isolamento de Jade silencioso. Além disso, ela não permite que seus discípulos tenham envolvimentos românticos. Então o pico do isolamento de Jade é composto principalmente por cultivadores dedicados. Ao ouvir isso, os olhos de Han Jue brilharam. Este lugar é simplesmente meu paraíso. Ao entrar no salão principal, o grande ancião apresentou Han
Jue, a fada Xishuan. A fada Xishuan perguntou: Han Jue, você está disposto a se concentrar apenas na cultivação sem se preocupar com assuntos mundanos? Justo quando Han Jue estava prestes a responder, ele ouviu uma voz. Finalmente, o pico do isolamento de Jade conseguiu um júnior decente. Uma garota se aproximou. Han Ju imediatamente abriu a lista de relacionamentos e descobriu que Chang Yuer tinha 2 corações de boa vontade em relação a ele. Mas Han Ju respondeu imediatamente: Fada Xishuan, a menos que seja ordenado, posso me isolar por 100 anos sem sair. Ao ouvir isso, a boa vontade de Chang Yuer caiu imediatamente para uma estrela. Então, Xishuan Fairy pediu a Han Ju para lançar um ataque contra ela. Imediatamente, Han Ju reuniu toda a sua força em uma energia de espada, avançando em direção à fada Xishuan como um raio. Mas assim que estava prestes a atingir a fada Xishuan, a energia da espada desapareceu no ar. A fada Xishuan perguntou levemente: é esse o único movimento que você sabe? Han Ju admitiu honestamente. Então, a fada Xishuan disse: essa técnica de espada não é ruim. Daqui em diante, fique no pico do isolamento de Jade. O grande ancião deixou para Han Ju um sorriso significativo antes de sair, mas Han Ju percebeu a fada Xishuan olhando fixamente para ele. Justo quando estava confuso com a situação, Chang Yuer rapidamente deu uma dica. Ela está te mandando prestar homenagens como discípulo. Foi só então que Han Ju percebeu e rapidamente se ajoelhou diante da fada Xishuan. Discípulo Han Ju presta homenagens à mestra. Que a mestra viva para sempre. A fada Xishuan ficou sem palavras com as ações de Han Ju. Você acha que sua mestra é uma imperatriz? Bem, Yuer, leve seu irmão Júnior para se registrar na seita interna e ajude-o a arranjar uma moradia na caverna. Chang Yuer arrastou imediatamente Han Ju com alegria. No caminho, Chang Yuer disse sinceramente a Han Ju para procurá-la se precisasse de algo. O olhar direto de Chang Yuer fez Han Ju não ousar olhar nos olhos dela. Ele disse apressadamente: não ousaria incomodar a irmã sênior. Se a irmã sênior precisar de algo, sinta-se à vontade para instruir seu irmão júnior. Isso deixou Chang Yuer extremamente feliz. Estive no pico do isolamento de Jade por 5 anos, e finalmente, um irmão júnior bonito com uma atitude e personalidade que combina com meu gosto chegou. Não posso deixá-lo escapar. Han Ju, observando a expressão miserável de sua irmã sênior, não pôde deixar de sentir um surto de medo. Este pico do isolamento de Jade não faz jus ao seu nome. Por que todas as discípulas são como lobas e tigresas? Logo, Chang Yuer havia arranjado a moradia na caverna de Han Jue, até mesmo colocando-o ao lado da sua própria moradia. Depois que a irmã sênior partiu, Han Ju deu uma boa olhada na sua moradia na caverna, mais uma vez maravilhando-se com o luxo da seita interna. Então ele lembrou que o reino de sua mestra estava no 3º nível do reino da alma nascente na lista de relacionamentos. Este é o cultivador mais forte com quem já entrei em contato até agora. Devo me apegar a uma figura tão poderosa. Os níveis conhecidos de cultivo, do mais baixo para o mais alto, são respectivamente: reino de cultivo de energia, reino de estabelecimento de fundação, reino do núcleo dourado, reino da alma nascente. Na seita pura de Jade inteira, apenas o reino do fundador alcançou além do reino da alma nascente, mas ele esteve ausente por muitos anos e não retornou. Assim que estava se preparando para começar a cultivar, o sistema apareceu repentinamente e deu a Han Ju 2 opções. Primeiro, ganhar reputação e levar o pico do isolamento de Jade a se tornar o pico mais poderoso. A recompensa pela missão é uma ferramenta mágica incomparável, mas ofenderia a fada Xishuan. Segundo, cultivar de forma discreta e ganhar reconhecimento da fada Xishuan, o que recompensaria um manual secreto de agilidade. Ao ver a primeira opção, Han Ju ficou instantaneamente sem palavras. Ganhar reputação e liderar o pico do isolamento de Jade para se tornar o pico mais poderoso parece uma coisa boa, não é? Por que ofenderia a fada Xishuan? Esta mestra é um pouco estranha. Antes que percebesse, mais 3 anos haviam passado. Han Ju havia cultivado todos, exceto sua raiz espiritual do raio, até o 9º nível do reino de cultivo de energia. Ele imediatamente procurou seu mestre. Mestre, agora cultivei tanto a raiz espiritual do vento quanto a do fogo até o 9º nível do reino de cultivo de energia. Poderia o mestre me guiar para onde posso cultivar a energia espiritual do raio? A fada Xishuan olhou para Han Ju com surpresa. Você está mirando em estabelecimento de fundação com 3 tipos de poder espiritual? Mas a fada Xishuan imediatamente jogou um balde de água fria nos planos de Han Ju. É extremamente raro se especializar em um tipo de energia espiritual, sem mencionar que a tribulação celestial será mais forte mais tarde. O tempo perdido na cultivação também é uma perda. Han Ju entendeu. De fato, há uma razão. Ter essas raízes espirituais deve vir com um preço. É apenas que o mestre provavelmente não esperava que eu tivesse meus próprios métodos. Ele então afirmou: o discípulo passará todo
todo o seu tempo na cultivação. Ao ver isso, a boca da fada Sichuan se curvou ligeiramente para cima. A seita interna tem um arranjo de teletransporte levando ao Lago do Espírito do Trovão. Logo, Han Jui chegou ao Lago do Espírito do Trovão e novamente ficou pasmo com a grandiosidade da seita pura de Jade. Originalmente pensei que o chamado Lago do Trovão Espiritual fosse apenas um pequeno lago. Parece que eu estava olhando para o céu do fundo de um poço. Neste momento, ele percebeu que o vasto Lago do Trovão Espiritual tinha apenas uma pessoa cultivando. Enquanto estava atordoado, de repente, um tronco de árvore com rosto humano apareceu atrás de Han Jui. Não vagueie pelo interior do Lago do Trovão Espiritual. Você só pode cultivar à beira do lago. Caso contrário, se for atingido por um raio e morrer, é sua própria culpa. Imediatamente, um grito miserável ecoou por todo o Lago do Trovão Espiritual. Levou um momento para Han Jui perceber. Encontrar um demônio da árvore. A seita pura de Jade realmente investiu pesado. Mesmo um demônio da árvore está presente, que é conhecido como um catalisador de cultivo. Embora pareça um pouco sinistro, cultivar perto dele definitivamente dobrará a eficiência. Eu realmente vim para o lugar certo. Então ele gritou animadamente: "Devo cultivar até o 9º nível dentro de um ano!" A outra pessoa cultivando no Lago do Trovão Espiritual, ao ouvir isso, não pôde deixar de ficar sem palavras. Essas são até mesmo palavras humanas? Isso é muito arrogante. No entanto, um ano depois, ele foi completamente provado errado. Han Jui realmente conseguiu cultivar sua energia espiritual do Raio do Zero até o 9º nível em um ano. Neste momento, Han Jui finalmente havia alcançado a grande perfeição em todos os 6 tipos de cultivo de energia, com eletricidade roxa continuamente envolvendo seu corpo. Então, ele decidiu avançar diretamente para o estabelecimento de fundação. O jovem de cabelos azuis no campo, de repente olhou para o céu, só para ver uma grande quantidade de eletricidade roxa se reunindo acima. O poder desta tribulação do trovão o chocou. Então, o demônio da árvore apareceu atrás do jovem. Tribulação do trovão do estabelecimento de fundação? Droga! Ele realmente escolheu o lugar. Desencadear a tribulação do trovão neste Lago do Trovão Espiritual pelo menos dobrará seu poder. É melhor você sair daqui para evitar ser afetado. É tarde demais para se salvar. As nuvens da tribulação já se formaram. Para os olhos deles, Han Jui indubitavelmente iria morrer desta vez. Outros se preparam completamente antes de enfrentar sua tribulação. Mas Han Jui estava enfrentando diretamente sua tribulação no Lago do Trovão Espiritual, dobrando o poder da tribulação do trovão. O que era ainda mais aterrorizante era que ele absorveu diretamente a tribulação celestial, transformando-a em sua energia para o estabelecimento de fundação. 2 anos depois, seu reino havia alcançado o 3º nível do reino do estabelecimento de fundação, e sua expectativa de vida estava quase em 200 anos. Han Jui cultivava porque temia a morte. Enquanto estava secretamente satisfeito, o sistema apareceu novamente com 2 opções. Primeiro, tornar-se famoso na seita pura de Jade, o que concederia a técnica dos 9 trovões do submundo e ganhar o ódio da fada Sichuan. Segundo, cultivar silenciosamente para formar o núcleo dourado mais cedo, o que recompensaria uma espada mágica suprema. Han Jui ficou sem palavras novamente com a primeira opção. Quanto minha mestra não gosta de fama. Então, o jovem de cabelos azuis cultivando no Lago do Trovão Espiritual se aproximou por trás de Han Jui. Meu nome é Mofushou do Pico Tianlei. Poderia saber o seu nome? Han Jui também se apresentou educadamente. Ao saber que Han Jui era do Pico do Isolamento de Jade, Mofushou imediatamente tentou recrutá-lo. Um irmão júnior do Pico do Isolamento de Jade? Com seu talento, é um desperdício se juntar ao Pico do Isolamento de Jade. Por que não vir para o meu Pico do Trovão? Meu mestre é um cultivador do trovão. Han Jui nem pensou antes de recusar educadamente. Já tomei a fada Sichuan como minha mestra. Um mestre por um dia é um pai para a vida toda. Como posso mudar de lealdade casualmente? Obrigado por sua gentileza, irmão Mo. Mas então, o sistema repentinamente mostrou uma notificação. Han Jui olhou para ela e ficou chocado. O sistema exibia vários estados de Xing Hongshuan. Sua amiga Xing Hongshuan foi gravemente ferida e escapou por pouco da morte sendo caçada pela seita pura de Jade. Seu amigo Xing Hongshuan foi caçado por membros da mesma seita, mas felizmente conseguiu contra-atacar e matar. Seu amigo Xing Hongshuan traiu a seita do demônio do Néter Azul e está sendo caçado. A boa vontade de seu amigo Xing Hongshuan em relação a você aumentou. A boa vontade atual é de 4 estrelas. Han Jui ficou sem palavras. Depois de tantos anos, essa mulher ainda está viva? Mas nem mesmo nos vimos.
De onde veio essa boa vontade? Ela está bem? Enquanto isso, Xing Hongxuan continuava esquivando-se dos perseguidores, respirando aliviada. Finalmente, me livrei do culto demoníaco. Enquanto estava confusa sobre para onde ir a seguir, ela de repente pensou em Han Jui. Quando Han Ju estava prestes a acertá-la com um tijolo, bloqueando coincidentemente a maior parte do ataque de Velho Ti, Xing Hongxuan erroneamente pensou que Han Jue estava a protegendo. Esta foi a primeira vez em sua vida que alguém tinha se levantado por ela. Xing Hongxuan passou firmemente a considerar Han Jue como seu marido em seu coração. Enquanto Han Jue voltava para sua moradia na caverna e estava prestes a começar a cultivar, ouviu o som dos sinos. Quando Han Ju saiu de sua moradia, encontrou Shang Yuer e soube que esse era o sinal para o mestre reunir todos os discípulos. Os dois então voaram em suas espadas em direção ao salão principal. Ao chegar ao salão, já estava cheio de um grande número de discípulos. A aparição de Han Ju também causou bastante agitação entre os discípulos. Neste momento, vendo que todos haviam chegado, a fada Xishuan disse diretamente: seguindo a ordem do líder da seita, a partir de agora, nas batalhas dos 18 picos, os últimos 3 picos enviarão discípulos para participar da luta contra a seita do demônio do Néter Azul. Nos últimos anos, a seita do demônio do Néter Azul enviou repetidamente espiões para conspirar contra a seita pura de Jade. O líder da seita declarou que devemos nos preparar para retaliar. Han Ju ficou sem palavras. Enviar os 3 últimos picos. Não é apenas entregá-los de bandeja? Neste momento, o discípulo mais velho, Liu Sanxin, declarou: embora nosso pico do isolamento de Jade sempre tenha mantido um perfil baixo, também queremos servir a seita. Mestre, a seita lançou recentemente um programa de treinamento de discípulos excepcionais, selecionando os discípulos mais destacados de cada pico para cultivo, para serem a base da próxima geração da seita. Isso não é feito sob medida para mim? Inesperadamente, a fada Xishuan escolheu Han Jue. Liu Sanxin e Han Jue, ao ouvir isso, ficaram chocados e começaram a suar frio. Han Jue recusou rapidamente. Estou honrado com a alta consideração da mestra, mas apenas desejo cultivar tranquilamente no pico do isolamento de Jade. Por favor, dê esta oportunidade para os meus irmãos e irmãs. Han Jui também suspeitou: a mestra me valoriza tanto? Será que ela suspeita que eu sou um espião da seita do demônio? Melhor prevenir do que remediar. Ainda vou recusar. Vendo Han Jui tão resoluto, a fada Xishuan não disse mais nada. Mesmo? Então, Liu Sanxin, você vá. Você é o discípulo mais velho do pico do isolamento de Jade. Você não deve causar problemas. Depois, Liu Sanxin veio especialmente até Han Ju para expressar seus agradecimentos. No momento em que Han Ju estava recebendo seu salário dos últimos anos, Mo Ju de repente se aproximou dele. Tenho um favor para pedir a Han Ju. É uma grande oportunidade. Ao ouvir sobre a oportunidade, Han Ju não conseguiu mais se conter e recusou sem pensar 2 vezes: desculpe, preciso voltar para cultivar. E então, desapareceu na frente de Mo Ju. De repente, Han Ju ouviu transeuntes falando sobre a competição da seita interna. Ele foi atingido como se fosse um raio. Cultivei intensamente demais e esqueci de um evento tão importante. A mestra pode me descascar viva por isso. Han Ju imediatamente foi procurar a fada Xishuan e confessou seu erro. Felizmente, a fada Xishuan não o culpou. No entanto, vendo que o nível de cultivo de Han Ju ainda estava no 3º nível do estabelecimento de fundação, ela não pôde deixar de mostrar uma expressão perplexa. Han Ju explicou: na verdade, estou no 9º nível do estabelecimento de fundação. Eu apenas queria manter um perfil baixo, escondendo meu nível de cultivo. Esse movimento aumentou significativamente a impressão favorável de Han Ju sobre Xishuan Ferry. Neste momento, o sistema também notificou Han Ju que a tarefa de cultivar discretamente e ganhar o reconhecimento da fada Xishuan foi concluído. Ele recebeu uma técnica secreta, Passo da Ilusão 7 vezes. Foi então que Han Ju percebeu que o mestre havia aceitado um novo discípulo. Virando a cabeça, ele viu que não era ninguém menos que o Velho Tie. O Velho Ti também olhou para Han Ju no mesmo momento. Os dois se encararam, gritando os nomes um do outro simultaneamente, surpresos. Shang Yuer olhou curiosa. Então vocês dois se conhecem. Naquele momento, a fada Xishuan disse a Han Jue: este é um novo discípulo que acabou de se juntar ao pico do isolamento de Jade. Você pode chamá-lo de irmão Júnior de Ferro. Mal ela sabia, as expressões em seus rostos eram tão coloridas quanto poderiam ser. Então, a fada Xishuan levantou um assunto sério.
sério. Hanjue, como você gosta tanto de cultivar, tenho uma missão para você. Proteja o reino dos 1000 demônios do setor puro de Jade. Hanjue, ouvindo isso, começou a suar frio. Este reino dos 1000 demônios soa impressionante, mas também parece muito perigoso. No entanto, Chang Yue'er ficou animada. É lá que o setor puro de Jade mantém seus animais de estimação demoníacos. Deixe-me acompanhar o irmão Júnior de Ferro. A fada Xishuan recusou diretamente Chang Yue'er. É muito perigoso lá. Muitas vezes há ataques de gaiolas de demônios e houve casos de discípulos sendo brutalmente mortos. Já preocupado, Hanju ficou ainda mais assustado ao ouvir isso. Não é como se estivessem preparando seu discípulo para o fracasso, nem está sendo ocultado. Mas olhando para a expressão da fada Xishuan, parece que não tenho chance de recusar. Ser um guarda de segurança de zoológico é quase como isso. Só poderei relaxar quando chegar a hora. Ele concordou respeitosamente em seguir o acordo e voltou para fazer suas malas. Ao vê-los partindo, a fada Xishuan disse de repente ao velho Tie: "Não quero me deter no seu passado com Hanjue. Daqui para frente, vocês são irmãos. Se entenderem, só trará benefícios para vocês. Contanto que não haja um ódio profundo, tentem resolver. Pelo que conheço dele, ele não vai conspirar contra você. No futuro, Hanju será um discípulo direto do pico do isolamento de Jade." Falando nisso, Hanju estava no reino dos 1000 demônios há 1 ano e meio, passando seus dias apenas cultivando. Um dia, por tédio, ele passou pelo feed social do sistema e, de repente, recebeu várias mensagens sobre Mozu. Seu amigo Mozu foi atacado por um cultivador demoníaco e quase gravemente ferido. Seu amigo Mozu foi atacado por um discípulo do setor puro de Jade. Lutando pela vida, caiu de um penhasco. Ele não pôde deixar de suspirar. As oportunidades realmente nunca trazem nada de bom. A senhorita Mo deveria apenas cuidar de si mesma. Então, espreguiçando-se preguiçosamente, ele saiu para patrulhar. Ele fazia patrulhas regulares para evitar qualquer perturbação dos demônios. Ao sair, encontrou um gatinho fofo empoleirado em um galho de árvore, parecendo inofensivo. Ele virou para ir embora, mas o gatinho de repente se transformou em um gato grande e lançou um ataque sorrateiro em Hanju. Num instante, suas garras afiadas rasgaram Hanju, mas no segundo seguinte, Hanju se transformou em uma névoa de fumaça e desapareceu, com o verdadeiro Hanju já no telhado. Ele acabara de usar a técnica Passo da Ilusão 7 vezes. Essa técnica permite que cada nível se divida em uma imagem residual, e em seu auge, no 7º nível, pode se dividir em 7 imagens residuais. Hanju se dividiu em 7 imagens residuais e avançou contra a besta demoníaca de todas as direções, cercando-a. Todas as figuras executaram simultaneamente a espada divina do Dedo Supremo, lançando inúmeras energias de espada em direção à besta demoníaca. Embora apenas o corpo real pudesse causar danos, a besta demoníaca não conseguia discernir qual era real e qual era falsa. Num instante, foi gravemente ferida por Hanju e imediatamente fugiu. Hanju não a perseguiu. Ele percebeu que as perturbações demoníacas haviam se tornado mais evidentes recentemente e decidiu relatar essa situação. Depois que os líderes do setor foram informados da situação, eles imediatamente convocaram uma reunião. Eles especularam que deve haver um traidor entre os escalões superiores do setor. Com o líder do setor desaparecido, não tiveram escolha senão enviar mais pessoas para investigar minuciosamente o assunto. 2 anos depois, Hanju estava sentado dentro de uma formação proibida que ele havia preparado no reino dos 1000 demônios. Ele descobriu que esta formação era um tesouro. Dentro da formação, nem mesmo aqueles no reino do núcleo dourado poderiam entrar, e seu isolamento acústico era de primeira linha. Era perfeito tanto para a cultivacal quanto para o descanso. Justo quando ele estava satisfeito consigo mesmo, de repente, uma voz veio de trás. "Jovem amigo, você está usando o reino dos 1000 demônios como um lugar para a cultivacal?" Hanju respondeu casualmente: mas o quê?" Mas no segundo seguinte, ele percebeu algo e se virou em choque, apenas para encontrar um homem gordo parado atrás dele. "Essa pessoa não é afetada pelas restrições? Então sua força deve estar acima do nível do núcleo dourado." O homem gordo disse: "Eu também sou um discípulo do setor puro de Jade, enviado para guardar o reino dos 1000 demônios. Você parece estar no 3º nível do reino do estabelecimento da fundação, mas julgando pela sua respiração real, você está no 9º nível do estabelecimento da fundação, certo? Você não precisa ficar nervoso. Você veio aqui por conta própria ou seu mestre te enviou?" "Meu mestre, a fada Xishuan, me enviou aqui." Ao ouvir isso, o homem gordo se aproximou mais. "Seu mestre te atribuiu alguma tarefa? Mesmo que ela tenha feito isso, por que eu contaria para você?" Não pode contar para os outros. Interessante, irmã Júnior. Você já se meteu em uma grande encrenca. Pelo bem do seu mestre, posso te ajudar a resolver isso." Neste momento, Hanju ficou surpreso com a lista de relacionamentos que apareceu no sistema. Acontece
Acontece que essa pessoa era o líder do setor puro de Jade, Li Qingzi, que admirava a fada da cidade Xi e também tinha sentimentos pela fada Xishuan. Li Qingzi então explicou: as bestas demoníacas aqui estão mostrando sinais de inquietação, e essas bestas estão sob o comando do rei demônio Tigre Coração de Dragão Branco. Você deve saber que o Tigre Coração de Dragão Branco guarda ressentimentos e busca vingança até pelos insultos mais leves. Dessa vez, comandando tantas bestas demoníacas para se esconderem aqui em preparação para um levante, seja honesto comigo, o que você fez antes para provocar o Tigre Coração de Dragão Branco? No entanto, neste momento, Han Ju não estava interessado em ouvi-lo. Sua mente estava cheia de imagens de Li Qingzi e sua mestra, Fada Xishuan, juntos, sentindo-se extremamente furioso por dentro. Esse homem gordo não é digno da minha mestra. Amigo Júnior, estou te fazendo uma pergunta. Então Han Ju contou os eventos anteriores para Li Qingzi. Depois de ouvir a história, Li Qingzi refletiu: que estranho, o levante das bestas demoníacas aconteceu mais cedo do que o esperado. Parece que não foi você quem causou. Provavelmente o culto demoníaco está causando problemas nos bastidores. Seu encontro com o Tigre Coração de Dragão Branco foi apenas um episódio secundário. Você tem muita sorte. O rei demônio deve ter sido encurralado para gastar muita energia. Caso contrário, você estaria condenado. Mas que tipo de técnica de movimento você usou para superar o Tigre Coração de Dragão Branco? Han Ju respondeu casualmente: apenas uma técnica que aprendi na estrada. É normal ser mais rápido. Isso frustrou imensamente Li Qingzi. Normal, nada disso. Esse é um rei demônio. Até especialistas do reino do núcleo dourado teriam dificuldade com sua velocidade. Agora precisamos priorizar lidar com o possível levante das bestas e começar pela raiz. Você quer dizer matá-lo, Sênior? Matar? Esse rei demônio tem um potencial imenso. Se for morto, você irá compensar? Talvez isso seja uma oportunidade. Sua mestra te enviou para o reino dos 1000 demônios com a intenção de você se destacar. Além disso, sua técnica de movimento é extraordinária. Ter enfrentado o Tigre Coração de Dragão Branco e saído ileso, você deve ter alguns truques na manga. Eu sugiro que você vá e o domine. Sem hesitar, Han Ju se virou e saiu. Sênior, por favor, encontre outra pessoa. Eu só quero cultivar em paz. Li Qingzi chamou apressadamente para deter Han Ju. Vou montar uma formação para prendê-los aqui, aliviando você da pressão. Se você conseguir subjugar o Tigre Coração de Dragão Branco, eu vou te ensinar a técnica suprema do setor puro de Jade, a arte da pureza de Jade. Neste momento, o sistema apresentou duas escolhas. 1. Aceitar a missão, se esforçar para subjugar o Tigre Coração de Dragão Branco e receber a recompensa da técnica secreta de Li Qingzi, o ódio do rei demônio e a atenção do setor demoníaco do submundo Azure. 2. Recusar a missão, voltar para continuar cultivando e receber um manual de técnica de espada com uma diminuição na favorabilidade de Li Qingzi. Vendo que subjugar o rei demônio traria o ódio do rei demônio e a atenção do setor demoníaco do submundo Azure, Han Ju disse decisivamente: desculpe pelo incômodo, adeus, e então se virou para sair. Isso deixou Li Qingzi batendo os pés de frustração. Como minha irmã Júnior acabou com um discípulo assim? Suspirando impotentemente, ele assumiu o fardo sozinho. Você vê, eu estava certo, rei demônio. É realmente você, sentindo facilmente este lugar. Imediatamente, Li Qingzi se envolveu em uma batalha feroz com o rei demônio. Vários dias após o levante das bestas demoníacas, Chang Yuer chegou de repente ao reino dos 1000 demônios, acompanhada pelo 7º irmão sênior do Pico do Isolamento de Jade, Meng He. Acontece que a fada Xishuan os enviou para ajudar Han Ju. Meng He então foi sozinho explorar os arredores. Chang Yuer disse a Han Ju: desta vez, viemos porque a mestra temia pela sua segurança. Dizem que espiões do culto demoníaco se infiltraram no reino dos 1000 demônios. Devemos ter cuidado extra. Ao ouvir isso, Han Ju imediatamente sugeriu deixar o reino dos 1000 demônios. Justo quando Chang Yuer estava prestes a recusar, Meng He retornou, todo ferido. Vi um grupo de bestas demoníacas presas por uma formação perto de um penhasco a algumas milhas de distância. Estava voltando quando encontrei essa besta demoníaca de nível do núcleo dourado. Han Ju rapidamente pegou um elixir para curar Meng He, enquanto pensava consigo mesmo. De fato, não se pode ser imprudente quando está fora. O destino do meu irmão sênior prova isso. Neste momento, eles ficaram horrorizados ao descobrir uma horda de bestas demoníacas avançando em sua direção. Han Ju estava pronto para fugir, mas Chang Yuer disse: esta área está sob a jurisdição do nosso Pico do Isolamento de Jade. Sair seria considerado deserção? Han Ju, destituído de qualquer senso de honra marcial, retrucou: então você pode ficar aqui e esperar pela morte. Eu louvarei sua bravura para a mestra. Meng He também cessou de insistir. O irmão Júnior Han está certo.
Cada um dos 18 picos tem sua própria área para gerenciar no reino dos 1000 demônios. A maré de bestas não está atacando apenas nós. Enquanto sobrevivermos, não há medo de perder a batalha. Vamos nos mover, agora! Mal tinham saído de casa, quando o sótão foi demolido pelo exército de bestas demoníacas. Ao verem as bestas demoníacas não pararem e continuarem a avançar, deduziram que o culto demoníaco devia estar planejando algo. De repente, Hanju sentiu uma aura demoníaca forte e viu uma águia enorme com a boca aberta se lançando em sua direção. Felizmente, Hanju reagiu a tempo, segurando Chang Yueher e esquivando-se, enquanto Meng He aproveitou a chance para escapar sozinho. Hanju não pôde deixar de praguejar em seu coração. Maldição! Esse covarde nos abandonou e fugiu pela vida. Chang Yueher de repente gritou de medo, percebendo uma besta demoníaca de nível do núcleo dourado e 6 bestas demoníacas de nível do estabelecimento da fundação circulando acima deles. Enquanto as bestas demoníacas avançavam em sua direção, Chang Yueher fechou os olhos em desespero, pensando que estavam condenados. No entanto, a boca de Hanju se curvou em um leve sorriso. Ao redor dele apareceram 3 sombras de espada de cores diferentes, a técnica de espada incomparável que ele adquiriu ao recusar Li Qingzi, a espada das 3 sombras puras. Com apenas uma leve pronúncia da palavra corte de Hanju, as 7 bestas demoníacas foram instantaneamente aniquiladas. Chang Yueher ficou completamente atônita. Se não tivesse visto com seus próprios olhos, nunca teria acreditado. Lembrando o olhar nos olhos de Hanju naquele momento, ela não pôde deixar de corar e sentir seu coração palpitar. Mas então, ela viu Hanju empacotando os cadáveres das bestas demoníacas. Que captura hoje! Essas bestas demoníacas são tesouros por toda parte. Ouvi dizer que podem ser trocadas por pedras espirituais. Vamos! Chang Yueher ficou novamente sem palavras. Quando os dois chegaram ao array de teletransporte do Reino dos 1000 Demônios, Meng He correu animado na direção deles ao vê-los vivos, só para ser recebido com um chute no rosto de Chang Yueher. Por que você não foi comido pelas bestas demoníacas? Depois que emergiram, a primeira ação de Hanju foi trocar os cadáveres das bestas demoníacas por pedras espirituais. Olhando para um saco grande cheio de pedras espirituais, Hanju ficou tão animado que considerou voltar para mais uma rodada contra as bestas demoníacas. Chang Yueher, percebendo os pensamentos de Hanju, disse: "O Reino dos 1000 Demônios é um pequeno mundo especialmente criado pelo setor para cultivar bestas demoníacas. Cada uma é extremamente valiosa. Em circunstâncias normais, os discípulos não têm permissão para caçar as bestas demoníacas lá dentro. Desta vez foi uma exceção, então talvez não sejamos responsabilizados." Enquanto dizia isso, ela continuava a bater em Meng He. Ouvindo isso, Hanju não teve escolha a não ser desistir da ideia. "É melhor eu continuar cultivando quietamente e economizando pedras espirituais gradualmente. A quantidade que tenho deve ser suficiente para tentar alcançar o núcleo dourado." Então, os 3 foram ver a fada Xishuan e relataram os eventos dentro do Reino dos 1000 Demônios. Xishuan Fairy não disse muito depois de ouvir e pediu a Chang Yueher e os outros que saíssem, mantendo Hanju para trás. Neste ponto, Hanju estava extremamente ansioso. "Ela vai acertar as contas comigo sozinho? A mestra ainda está desconfiada de mim? Quando isso vai acabar?" Xishuan Fairy de repente perguntou: "Hanju, qual é o propósito da sua cultivacal?" "Apenas pela imortalidade." Ouvindo essa resposta, Xishuan Fairy ficou sem palavras por um momento. "Se você continuar se isolando para cultivar sem buscar oportunidades, não poderá alcançar a imortalidade." "Entendo, mestra, mas desejo fortalecer minha cultivacal primeiro. Quando tiver força suficiente, buscarei oportunidades", pensou Hanju consigo mesmo. "Com meu talento e fortuna incomparáveis, para que preciso de oportunidades?" Xishuan Fairy, claramente exasperada com sua atitude, massageou as têmporas e disse: "Eu arranjei uma oportunidade para você. Se você tivesse feito contribuições no Reino dos 1000 Demônios, tornar-se um discípulo do núcleo teria sido facilmente alcançável. Infelizmente, você desistiu disso. Além disso, nem eu consigo ver o grau da técnica de cultivacal que você pratica. Não posso ajudá-lo com sua técnica de cultivacal, mas que tal isso? Você gostaria de ter sua própria caverna de energia espiritual inata? Além da energia espiritual do trovão, ela contém outros tipos de energia espiritual também." Ao ouvir isso, Hanju ficou animado e perguntou: "Onde é?" "Fica perto do setor puro de Jade, mas para conseguir, você precisa ficar entre os 3 primeiros na competição do setor interno", respondeu Xishuan Fairy. Ao saber da competição, Hanju começou a ter dúvidas. "A competição do setor interno não será perigosa, né?" Ao ver sua expressão tímida, Xishuan Fairy ficou tão
tão irritada que teve vontade de socá-lo. Você tem medo de uma simples competição? Ela não vai te matar, respondeu Sichuan Fairy, irritada. Han Jui então perguntou: Mestre, haverá participantes do Núcleo Dourado ou acima na competição? Sichuan Fairy respondeu irritadiça: Você acha que cultivadores do Reino do Núcleo Dourado são tão comuns quanto repolhos? Aqueles que alcançam esse nível se tornam discípulos do núcleo ou anciões, guardiões. Faltavam 8 anos para o exame do setor interno, e Han Ju planejava usar esse tempo para cultivar diligentemente. Ele imediatamente foi para o Poço do Espírito do Vento, com o objetivo de elevar todos os 6 tipos de raízes espirituais ao 9º nível do estágio do estabelecimento da fundação antes do exame. Justo então, ele percebeu um grupo de pessoas intimidando alguém nas proximidades. Comendo sua melancia, Han Ju pensou: lá vamos nós de novo. Onde há pessoas, há um Jianghu. Melhor eu me concentrar na minha cultivacal. Mas de repente, o sistema enviou uma notificação: destino inato detectado. Gostaria de ver a origem deles? Han Ju ficou assustado. O indivíduo de destino inato era o que estava sendo intimidado. Seu nome é Zhou Fan, uma reencarnação de um grande cultivador do veículo, nascido em uma cidade mundana. Ele e seu amigo de infância foram descobertos pelo setor puro de Jade por terem raízes espirituais. No fundo de sua alma, ele abriga um tesouro espiritual que foi severamente danificado ao protegê-lo. Agora, para se reparar, o tesouro espiritual absorve inconscientemente energia espiritual durante a cultivacal de Zhou Fan, resultando em uma velocidade de cultivacal extremamente lenta. Atualmente, o tesouro espiritual está prestes a ser reparado com sucesso. Han Ju ficou perplexo. Reino do Grande Veículo. Isso é realmente algo. Isso o tornaria o protagonista de um romance. Ele estava em conflito. Ele está destinado a ser o personagem principal. Ajudá-lo certamente me elevaria a grandes alturas. Não, quantos personagens secundários foram condenados pelo crescimento dos personagens principais? Melhor não causar problemas. Ele então descartou a ideia de ajudar. Me tornar mais forte através da minha própria cultivação é o verdadeiro caminho. Zhou Fan, confie em seu destino. O tempo passou, e 8 anos se passaram. Logo após sair do poço espiritual, ele viu Zhou Fan, que estava confessando seu amor a uma garota, mas previsivelmente foi rejeitado. Han Ju estava prestes a passar quando Zhou Fan o deteve. Eu sou o Zhou Fan do Pico do Trovão. Eu costumava ouvir o irmão sênior me mencionar você, dizendo que você certamente se tornará um grande cultivador do setor puro de Jade no futuro. Eu sempre quis conhecê-lo. Justo quando Han Ju pensou que Zhou Fan ia desafiá-lo para um duelo, Zhou Fan de repente se ajoelhou. Ouvi dizer que você é bastante popular entre as damas. Como devo conquistar a pessoa que amo? Han Ju ficou completamente confuso e então se ouviu dizendo: Irmão Zhou, você deveria deixar tudo de lado. Como um cultivador pode se envolver em assuntos românticos? O que são mulheres em comparação ao grande Dao? Se você alcançar o Dao, tudo gravitará em sua direção e você naturalmente obterá o que deseja. Você já me viu me aproximando de mulheres? Esse passo requer sua própria compreensão de seu coração e natureza. Zhou Fan, olhando para Han Ju como se ele fosse um deus, sentiu um leve movimento em seu coração e imediatamente sua boa vontade em relação a Han Ju aumentou para uma estrela. Han Ju pensou consigo mesmo: tolo, a coisa mais importante é a aparência. Suas feições podem se comparar às minhas? Quando Han Ju retornou ao pico da seclusão de Jade e ouviu o sino convocando todos os discípulos novamente, encontrou o irmão mais velho a caminho do salão principal. O irmão mais velho perguntou de repente: Han Ju, você conhece uma mulher chamada Xing Hongshuan? Han Ju ficou chocado. Como ele sabe sobre ela? O irmão mais velho continuou: nesses anos, segui o líder do setor, espreitando no reino dos 1000 demônios, envolvido em batalhas abertas e secretas com o culto dos demônios. Sempre tivemos inteligência fornecida por um traidor do culto dos demônios. Foi essa inteligência que fez o líder do setor fingir deixar o setor puro de Jade, quando na realidade ele estava emboscando no reino dos 1000 demônios. Esse traidor do culto dos demônios é Xing Hongshuan. Quando criança, ela foi forçada a tomar veneno e ameaçada para agir como espiã no setor puro de Jade. Ela sempre nutriu ódio pelo culto dos demônios e até tentou encontrar um antídoto no setor externo. Mais tarde, Xing Hongshuan foi salva pelo líder do setor, que excepcionalmente permitiu que ela se tornasse uma discípula do setor interno. Agora, Xing Hongshuan está no pico principal, cultivando sob a mestra Jingshu, irmã júnior do líder do setor. Nós encontramos a senhorita Xing mais cedo, e ela estava perguntando sobre alguém chamado Han Ju, um servo que é um alquimista. Coincidentemente, temos um discípulo chamado Han Ju em nosso pico da seclusão de Jade. Irmão júnior, que coincidência, não é mesmo?
mesmo? Han-ju se sentiu desconfortável, sem saber como responder. Aquela história, embora desagradável, teve que ser reconhecida relutantemente. Sou o Han-ju que ela conhece. Não tive escolha na época. Para a surpresa de Han-ju, o irmão mais velho o segurou calorosamente. Não se preocupe, eu entendo. Só não esperava que seu talento fosse tão excepcional. Han-ju finalmente respirou aliviado. Então, ele abriu o painel de Shin Hong-swan. Não mereço tanta boa vontade. Apenas por ser devotada, desejo um futuro livre de dificuldades para você. Quando todos se reuniram no grande salão, Sichuan Ferry anunciou: o exame do setor interno está prestes a começar. Cada pico deve enviar pelo menos 10 pessoas. Quem deseja participar? Imediatamente, quase todos se voluntariaram ansiosamente. Vendo quase todos se inscreverem, Han-ju pensou: com todos tão entusiasmados, devo mostrar algum apoio para evitar parecer deslocado. No entanto, Sichuan Ferry escolheu Han-ju primeiro, causando surpresa em todos. Han-ju entrou em pânico. Não, mestre, eu na verdade não levantei minha mão, mas Sichuan Ferry nem mesmo o olhou, continuando a selecionar outros discípulos para a competição. Após a seleção ser concluída, Sichuan Ferry mais uma vez deixou Han-ju sozinho. Sua habilidade melhorou muito. Eu subestimei você. Mesmo cultivando 3 tipos de raízes espirituais, você continua avançando mais rápido no setor puro de Jade. Han-ju respondeu modestamente: tudo é graças à orientação do mestre. O mérito é todo seu. Não me lembro de ter te ensinado algo. Suas habilidades são excelentes, mas não são as melhores do setor puro de Jade. Você deve ter tido outro mestre antes. Observei você desde que chegou ao setor. Cultivou diligentemente sem prejudicar o setor. Sou indiferente às suas origens. Menciono isso para que saiba que durante o exame do setor interno, estará seguro. Você é meu discípulo direto. Han-ju ficou surpreso, e o sistema o recompensou com o selo de domínio de demônios dos 9 dragões. Feliz, Han-ju disse: obrigado, mestre. Viva o mestre! De volta à caverna, Han-ju começou a aprender o selo. Esta técnica mágica poderia produzir diferentes efeitos com diferentes atributos de energia espiritual, adicionando mais um trunfo à mão de Han-ju. No entanto, ele se preocupava com seu poder destrutivo. Chang Yue veio à caverna de Han-ju para informá-lo sobre o exame. Han-ju ficou aliviado ao saber que poucas pessoas assistiriam às lutas até a decisão dos 10 melhores. Quando estava prestes a sair, Shin Hong-swan apareceu e o chamou de marido. Han-ju recuou surpreso. Shin Hong-swan lhe deu uma pílula da pureza de Jade, dizendo que era para ele. Han-ju ficou atordoado. A cena muda para Shin Hong-swan conversando com o mestre Jingshu. Ela diz que se apaixonou por Han-ju, mas o mestre acha que é tolice. Shin Hong-swan responde que o rosto bonito de Han-ju não é o único motivo de sua paixão, mas também reconhece seu excepcional talento. O líder da seita informou que Han-ju está no 9º nível do reino de estabelecimento da fundação, mas ele é discreto e prefere cultivar em segredo. No dia da competição, Han-ju ficou atordoado ao ver a multidão presente. Não esperava tantos espectadores. O que devo fazer agora? O sistema apresentou a ele 2 opções para o exame do setor interno da seita pureza de Jade. 1. Ganhar de forma destacada e receber 1000 pedras espirituais de alta qualidade. 2. Ganhar as 3 primeiras posições discretamente e receber um tesouro espiritual. Han-ju escolheu a segunda opção, feliz com a perspectiva de receber um tesouro espiritual. Ele pensou consigo mesmo: esse sistema realmente me entende. Sempre há uma opção discreta para cada missão, alinhada com meu caminho de desenvolvimento. Confidente, ele planejou permanecer invicto no mundo. Durante a competição, Han-ju fingiu fraqueza diante de seu oponente do pico da execução celestial. A plateia achou a luta monótona e começou a sair, exceto Mofushou, que percebeu o plano de Han-ju. Quando a maioria das arquibancadas estava vazia e os juízes cochilavam, Han-ju viu sua chance. Com um sorriso astuto, ele lançou seu oponente para fora do ringue, surpreendendo a todos e garantindo sua vitória. Usando a mesma tática, Han-ju derrotou rapidamente seus oponentes quando havia poucos espectadores, garantindo seu lugar no top 10. Enquanto cultivava, ele sentiu algo errado. O vento não soprava, mas ele ouvia o som dele. De repente, raios de energia sombria apareceram, voando em sua direção. Sem hesitar, Han-ju respondeu com o selo de domínio do demônio de 9 dragões. Quando a energia sombria tentou fugir, ele a perseguiu implacavelmente. O suposto ancião da seita pureza de Jade se revelou e se desculpou, revelando que era discípulo da mestra de Han-ju. Han-ju estava prestes a relatar o incidente à sua mestra quando o ancião implorou para que ele não contasse. Ele elogiou o físico extraordinário de Han-ju. Que tal herdar meu manto? A técnica incomparável, corpo dourado forte celestial, só eu e o líder da seita na seita pureza de Jade a conhecemos. Ao ver o manual secreto do velho, Han-ju não pensou 2 vezes antes de recusar. Eu quase matei o velho agora mesmo,
Como ele poderia de repente ser tão benevolente? Depois, Han Jui contou o incidente para a fada Xishuan. Xishuan fada ficou sem palavras. Esse velho causador de problemas está aprontando de novo. A propósito, mestre, o corpo dourado forte celestial é poderoso? Aquele sênior queria me ensiná-lo. O rosto da fada Xishuan ficou vermelho. É muito poderoso, talvez a técnica mais forte na seita Jade Creek. Mas antes de praticá-la, é preciso cortar a raiz humana. O que é a raiz humana? A essência de um homem. Ao ouvir isso, Han Ju ficou sem palavras. Isso significa que o líder da seita e o supremo ancião são Xishuan fada. Tossiu levemente. Esse assunto não deve ser divulgado. Saindo da reunião, Han Ju ainda estava chocado por um longo tempo. Essas são medidas extremas. Logo, era o dia do exame do setor interno para os 10 melhores. Olhando para a multidão agitada, Han Ju pensou consigo mesmo. Vai ser difícil minimizar isso desta vez. Devo apenas buscar uma vitória rápida? Naquele momento, Chang Yue'er também veio com todo um grupo de torcida para apoiar Han Jui. De repente, Han Jui sentiu um olhar sobre ele. Virando-se, viu Zhou Fan olhando intensamente para ele, seus olhos cheios de espírito de luta. Nesse momento, Mozo também se aproximou para torcer por Han Jui. Irmão Han, eu acredito em você. Você definitivamente vai ficar em primeiro lugar. Chang Yue'er imediatamente ficou alerta com Moju. Quem é você? Não é da sua conta. Eu sugiro que você cresça um pouco mais, ou o irmão Júnior Han pode acabar na prisão. Uma forte tensão irrompeu instantaneamente entre as duas mulheres. Então, Xing Hongshuan também se aproximou. Marido! Isso foi como uma faísca atingindo a terra. Como você se atreve a chamá-lo de marido? Finalmente, o exame começou oficialmente. A primeira luta foi entre Han Jui e Zhou Fan. Zhou Fan perguntou irritado. Han Jue, você disse que nunca se aproximou de mulheres? Han Jue respondeu impotente. Não posso evitar. O que mais posso fazer? Também estou desesperado. Nesse momento, Zhou Fan levantou a mão esquerda, revelando um pequeno sino preto em sua palma, misteriosamente sinistro. Era de fato o tesouro espiritual inato de Zhou Fan. Irmão Han, vá com tudo, por favor. Não se segure. Irmão Han, você primeiro. Vendo Zhou Fan tão confiante, Han Jue levou a luta a sério. 3 energias de espada apareceram ao seu redor. Os olhos de Zhou Fan brilharam de roxo, e energia espiritual o envolveu, mostrando a habilidade concedida por seu tesouro espiritual. Defesa absoluta. Han Jue não perdeu tempo com palavras. Suas energias de espada voaram em direção a Zhou Fan como raios. Para choque de todos, a habilidade preciosa de Zhou Fan foi despedaçada pelo golpe de Han Jue, fazendo-o voar como uma pipa sem linha. Todos estavam perplexos. Já acabou? Logo, os 5 melhores foram decididos. O próximo passo era sortear as lutas, com o lote vermelho garantindo uma vaga direta no top 3. Han Jui tirou casualmente um lote e acabou com a vaga. Tenho que dizer, essa sorte suprema minha não é brincadeira. Nesse momento, Han Jui lembrou que estar entre os 3 melhores significava que ele poderia escolher uma caverna inata. Após uma série de batalhas intensas, os 3 melhores foram finalmente decididos. Assim que o ancião estava prestes a anunciar as regras para a rodada final, Han Ju imediatamente desistiu. Esgotei meu poder espiritual para vencer rapidamente na luta anterior e não me recuperei. Estou disposto a ficar em terceiro lugar. O ancião olhou profundamente para Han Ju e anunciou que ele havia garantido o terceiro lugar. Nesse momento, Han Ju também recebeu sua recompensa do sistema, a túnica divina mística da cigarra dourada, um tesouro espiritual de 7ª classe que podia se defender automaticamente contra o ataque de um cultivador de transformação espiritual no máximo. Se energia espiritual for injetada nele, seu poder defensivo será aumentado. Han Jue ficou imediatamente emocionado ao ponto de babar. Quando a avaliação terminou, o ancião Dao Lei levou os 3 melhores para o salão principal do pico. Naquele momento, a verdadeira pessoa Jing Shu veio até eles dizendo: como recompensa, as 3 cavernas inatas serão escolhidas pelo primeiro lugar primeiro. Com um gesto de sua mão direita, 3 esferas de luz voaram imediatamente, cada caverna inata pousando na borda das montanhas fora dos 18 picos de Jade Creek. Essas esferas de luz das cavernas irão guiá-los e liderá-los. Depois que os 2 primeiros fizeram suas seleções, uma esfera de luz branca permaneceu. Logo, Han Ju seguiu a esfera de luz até sua caverna. Ele mal podia esperar para tirar a túnica divina mística da cigarra dourada e imediatamente vesti-la. Uma vez vestida, era como as roupas novas do imperador, completamente invisíveis. Mas Han Ju sentia uma sensação de segurança como nunca antes. Meio mês passou dessa forma. Um dia, Zhou Fan e Moju chegaram do lado de fora da caverna de Han Ju. Zhou Fan não pôde deixar de se perguntar: esta é realmente a mansão de Han Jui? Moju apontou para alguns caracteres grandes fora da caverna. Um momento de paciência leva a um vasto céu e oceano. Isso era indiscutivelmente a mansão de Han Ju à primeira vista.
Quando Hanju ouviu a voz de Moju de dentro, ele imediatamente veio para a entrada. O que traz meus 2 irmãos aqui? Moju expressou. Recentemente, a seita emitiu muitas missões relacionadas à seita demônio do Abismo Azuri. Você está interessado em se juntar a nós para derrubar um ramo da seita demônio do Abismo Azuri? Eu já investiguei. Aquele ramo tem muitas pílulas espirituais e medicamentos maravilhosos, com certeza para ajudar em sua cultivacal. No entanto, Hanju recusou diretamente sem pensar 2 vezes. Obrigado por sua gentileza, mas não desejo partir no momento. Preciso entrar em reclusão para avançar. Desejo a vocês um futuro tão esplêndido quanto brocado. Ao ouvir isso, Moju imediatamente disse: se você fizer a missão conosco, a pílula de atravessar a tribulação que obtivermos será dada a você primeiro. Hanju parou subitamente em suas trilhas. Moju pensou que isso o tinha tocado. De fato, para convidar Hanju, devemos falar de cultivo. Cultivo não só requer oportunidades, mas também um trampolim. Sem um trampolim, não se pode ir longe. Ele não está reconciliado. O olhar nos olhos dele diz tudo. No entanto, na verdade, ele estava olhando para as opções dadas a ele pelo sistema. Você recebeu um convite de seus colegas discípulos. Diante da fama e do ganho, você tem as seguintes escolhas. 1. Concordar com eles e ir juntos para alcançar méritos e obter uma pedra espiritual de baixa classe. 2. Recusá-los, cultivar de forma discreta e obter uma ferramenta mágica. Ao ver as opções diante dele, Hanju ficou sem palavras. Ele rejeitou imediatamente o convite deles. 2 anos depois, Hanju finalmente dominou seu poder espiritual de 6 séries e começou a avançar para o núcleo dourado. Dizem que apenas 2 ou 3 em cada 10 cultivadores do estabelecimento da fundação conseguem avançar. Não tanto pela assustadora tribulação celestial, mas pelos demônios interiores. Esses demônios são tão aterrorizantes que até os imortais os temem. Mas quando o demônio interior de Hanju apareceu, ele se arrependeu de ter nascido. Continuou tentando convencê-lo. Você já é forte o suficiente. Não precisa mais se esconder. Mostre ao mundo sua força. Se você aspira ser totalmente benevolente e alcançar a santidade, ou para derrubar todos os seres e tomar decisões unilaterais para todas as eras, tudo depende de um único pensamento. Quem diria que depois de ouvir isso, Hanju simplesmente perguntou: só isso? Com um movimento de sua mão, ele eliminou o demônio interior. Agora só precisava enfrentar a tribulação celestial. 7 dias depois, Hanju entrou com sucesso no reino do núcleo dourado. O sistema recompensou-o com a espada mágica suprema, a espada Killing, feita dos nervos e ossos de um Killing, contendo sua alma e tendo o poder de afastar o mal. Além disso, obteve a habilidade divina, a absorção de alma dos 6 caminhos. Mas o que o deixou mais feliz foi o aumento de sua vida útil. Estabeleceu imediatamente um pequeno objetivo para si mesmo: avançar para a alma nascente dentro de 100 anos. Então, decidiu relaxar e verificar seu círculo de amigos, apenas para se chocar com o que viu. Descobriu que a líder da seita, Li Qingzi, tinha sido atacada várias vezes por cultivadores demoníacos. A líder da seita foi atacada pelo culto demoníaco tantas vezes? Ficar na seita Pureza de Jade pode não ser seguro. Será que a seita demônio do Abismo Azuri atacou a seita Pureza de Jade? Eu me pergunto como está meu mestre. É melhor ir e tranquilizá-lo. Assim, partiu imediatamente em direção ao grande salão do Pico da Seclusão de Jade. No entanto, ao longo do caminho, a seita Pureza de Jade estava em tumulto, com sinais de fumaça de angústia por toda parte e inúmeros feridos. Hanju foi apressadamente ao grande salão prestar homenagens à fada Xixuan. Esta estreitou os olhos. Você ainda sabe voltar? Eu pensei que você já havia traído a seita. Hanju ficou envergonhado. Justo quando estava prestes a explicar, a fada Xixuan continuou: a seita Pureza de Jade está prestes a enfrentar um desastre sem precedentes. Vou te dar uma chance. Você pode deixar a seita Pureza de Jade diretamente. Ao ouvir isso, Hanju ficou chocado. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma escolha do sistema. A líder da seita Pureza de Jade está em perigo, com a vida e a morte incertas. Você tem as seguintes opções: 1. Deixar a seita Pureza de Jade e vagar pelo mundo da cultivação e receber uma pílula de concentração de energia. 2. Permanecer na seita Pureza de Jade até que seja destruída ou até que a seita demônio do Abismo Azuri desista de mirar na seita Pureza de Jade e receber uma ferramenta mágica e um manual de feitiços. Inconscientemente, ele queria escolher a primeira opção. Então perguntou lentamente: e quanto a você, mestre? A fada Xixuan permaneceu calma. Vou viver ou morrer junto com a seita Pureza de Jade. Então, como seu discípulo, farei o mesmo pela minha mestra. Nesse momento, a afinidade entre a fada Xixuan e Hanju aumentou para 3 estrelas. Hanju teve um pensamento repentino: se a afinidade aumentar mais uma estrela, poderíamos nos tornar parceiros de cultivo. A fada Xixuan ficou surpresa
surpresa. Você não tem medo da morte? Todo mundo morre, seja leve como uma pena ou pesado como o Monte Tai. Eu busco a imortalidade, mas não quero abandonar minha mestra, enquanto pensava consigo mesmo. A menos que eu encontre um inimigo irresistível, definitivamente priorizaria minha própria vida. Mas eu não te ensinei muito, você não precisa fazer isso. Não, embora você não tenha me ensinado diretamente, sua bondade é profunda. A mestra lutou por oportunidades para mim várias vezes e me ajudou a resolver alguns problemas potenciais. Eu guardo tudo isso no meu coração. Essas palavras eram verdadeiramente sinceras de Han Jui. Nesta vida, a fada Sichuan é a pessoa que mais foi gentil comigo. Vendo a sinceridade de Han Jui, a fada Sichuan não pôde deixar de sorrir. Então ela perguntou: você encontrou alguma dificuldade em sua cultivacal recentemente? Você pode cultivar comigo como Chang Yuer. Han Jui respondeu humildemente: não há necessidade de incomodar a mestra. Ao ouvir isso, a fada Sichuan ficou sem palavras. Garoto teimoso, você realmente não quer minha orientação. Depois que Han Jui saiu, a fada Sichuan entregou uma bolsa de armazenamento para Chang Yuer. Ajude seu irmão júnior conforme instruí. Tudo está nesta bolsa de armazenamento. Quando Han Jui voltou para sua caverna, encontrou Chang Yuer lá. Acontece que a fada Sichuan a tinha pedido para ajudar a arrumar a caverna de Han Jui. Uma formação foi montada na entrada para ocultar a entrada da caverna. Se alguém tentar entrar à força, ficará preso em uma ilusão e não conseguirá escapar. Além disso, ervas espirituais foram plantadas dentro da caverna para amplificar a energia espiritual circundante. Han Jui ficou tão animado que agradeceu rapidamente a sua irmã sênior e a mestra. Não precisa agradecer. Que tal eu me mudar depois de um tempo para te fazer companhia? Han Jui engoliu nervosamente e cautelosamente disse: irmã sênior, você está planejando se aproveitar da energia espiritual em minha caverna? Chang Yuer imediatamente ficou furiosa, tremendo por todo o corpo. Cultive! Tudo o que você sabe é cultivar! Saia daqui! Assim, Han Jui se isolou em sua caverna por mais 5 anos, agora no terceiro nível do reino do núcleo dourado. Um dia, enquanto revisava sua lista de amigos, Han Jui percebeu que Mo Fu Shou e Zhou Fan também estavam lá. Seus amigos haviam sido atacados por cultivadores demoníacos. Ele mais uma vez se sentiu sortudo por não ter se juntado a eles naquela época. Nesse momento, o sistema de repente alertou: detectado um indivíduo de destino inato. Han Jui imediatamente verificou o histórico. Essa pessoa, chamada Shen Santian, era um embrião demoníaco nato, agora um discípulo do núcleo principal da seita demônio do Abismo Azuri. Nesse momento, do lado de fora da caverna de Han Jui, um homem de preto olhou para a inscrição de Han Jui. Um momento de paciência leva a um vasto céu e oceano. Ridículo! As pessoas da seita pureza de Jade realmente são covardes. Ele se perguntou: como pode haver caracteres tão grandes neste deserto? Poderia ser uma caverna, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma porta. Naquele momento, Han Jui, na entrada da caverna, ouviu Chen Santian chamando-o de covarde. Furioso, com veias saltando em seu corpo. Após confirmar que o visitante estava sozinho, ele disse severamente: ótimo, você acabou. Quando Shen Santian de repente sentiu uma aura assassina. Antes que pudesse reagir, 3 energias de espada, como raios, atravessaram o corpo de Shen Santian, enviando-o voando dezenas de metros como um saco de areia, com mais 3 sombras de espada pairando sobre sua cabeça. Aterrorizado, Shen Santian gritou: Elder, por favor, pare! O que você está fazendo na seita pureza de Jade? É tudo um mal-entendido, Elder. Eu estava apenas passando por aqui. Shen Santian estava em pânico internamente. Eu havia investigado e não encontrei nenhum cultivador de espada tão poderoso Elder na seita pureza de Jade. Essa pessoa poderia ser o supremo ancião da seita pureza de Jade? Han Jui, aparecendo atrás de Chen Santian em algum momento desconhecido, disse: Chen Santian, embrião demoníaco inato, um discípulo importante da seita demônio do Abismo Azuri. Se eu te entregar para a seita pureza de Jade, o que você acha que seria o seu destino? O coração de Chen Santian estava em tumulto. Como ele sabe minha origem? Chen Santian rapidamente virou-se para implorar por misericórdia a Han Jui. Mas quando viu que Han Jui era tão jovem e apenas no 9º nível do estabelecimento da fundação, poderia ser ele o discípulo do ancião? Han Jui estava hesitando se deveria matá-lo ou capturá-lo. Se o líder da seita foi capturado, eu poderia usá-lo como moeda de troca para troca? Sem o conhecimento dele, Chen Santian de repente se moveu atrás de Han Jui, colocando uma faca em seu pescoço, e gritou de volta para a caverna: Elder, me deixe ir! Senão eu vou matar seu discípulo! Han Jui ficou instantaneamente sem palavras.
bem, apenas para interromper, eu não tenho nenhum discípulo. Chen Santian imediatamente largou a espada em sua mão e se ajoelhou abruptamente, suando profusamente. Elder, eu estava apenas brincando. Enquanto isso, amaldiçoando em seu coração. Ancião no 9º nível do estabelecimento da fundação. Quem acreditaria nisso? Deve ser um truque para enganar os olhos, para poder me suprimir diretamente e até mesmo conhecer minha origem. Este ancião deve ser uma pessoa altamente habilidosa. Escapar é impossível. Han Jui, sem palavras. Um discípulo importante do culto demoníaco, é isso? Ele é muito fraco? Ou a espada das 3 sombras pura é muito forte? Então, Han Ju caminhou em direção à caverna. Você, venha comigo. Han Ju originalmente queria entregá-lo para seu mestre, sabendo que ele certamente tentaria escapar desesperadamente. Mas eu só sei matar, não tenho o poder de suprimi-lo. Pensando nisso, Han Ju de repente pediu a Chen Santian que o golpeasse com toda a sua força com uma espada. Chen Santian imediatamente tremeu. Este ancião não está procurando um motivo para me matar, está? Aterrorizado ao ponto da deformação. Ancião, eu sei que estive errado. Eu realmente percebi meu erro. Vamos lá, tente. Isso impedirá você de sempre pensar em me emboscar. Chen Santian estava assustado até as lágrimas, convencido de que era mais uma armadilha para ele. Han Ju, sem palavras. Eu sou tão assustador assim? Esse discípulo importante do culto demoníaco é realmente muito covarde. Ele então instruiu. Está bem, a partir de hoje, você ficará aqui. Você vai plantar ervas espirituais e limpar para mim. Claro, você também pode cultivar. 1 ano se passou, e Chen Santian viu que Han Ju sempre estava cultivando e nunca saía. Ele pensou, o ancião é muito dedicado à cultivação, nunca sai. Já faz 1 ano que estou aqui. Continuar assim vai atrasar a transmissão de informações. Como o discípulo principal, não voltar por tanto tempo deve deixar os anciãos e meu mestre na seita preocupados. O que devo fazer? Devo traí-lo? Imediatamente, ele reuniu energia espiritual em sua mão e lançou um ataque sorrateiro em Han Ju. Han Ju sentiu algo estranho e simplesmente virou a cabeça para olhar. De repente, a atmosfera mudou. Chen Santian explicou apressadamente. Desculpe pelo incômodo, era um mosquito. Vou limpar a caverna agora. O ancião deveria pegar mais sol. O sistema alertou que o ódio de Chen Santian por Han Ju havia crescido para 4 estrelas. Han Ju ficou sem palavras. Eu nunca o torturei neste último ano, e agora o ódio até escalou a ponto de não retorno. Isso realmente é problemático. Enquanto isso, Chen Santian estava pensando, assim que escapar, devo vingar as dívidas deste ano. De repente, ele arregalou os olhos em choque. Um buraco do tamanho de uma cabeça humana apareceu no peito de Chen Santian, obra do ataque de Han Ju. Eu te dei uma chance e você a desperdiçou. Ser obediente pelo menos tinha o valor de ser uma carta na manga. Agora é desnecessário. Han Ju também começou a sentir dor de cabeça, pensando no clichê dos romances. Mate o subordinado e o chefe vem. Mate o chefe e um chefe ainda maior vem. Como previsto, uma energia sombria flutuou lentamente para fora do corpo de Chen Santian, e uma figura emergiu da energia escura. Muito bem, você matou meu amado discípulo. Vocês todos vão morrer. Você ousa dizer o seu nome? Eu sou Loki. E você? Seita demônio do abismo Azuri, Jang Kunmo. Loki, eu vou me lembrar de você. Espere pela sua morte. Depois de dizer isso, ele se dissipou no ar. Neste momento, o sistema alertou. Jang Kunmo desenvolveu ódio por você. Nível atual de ódio, 5 estrelas. Han Ju estava em pânico interno. 5 estrelas? Droga, isso é alto.